Meus irmãos, paz do Senhor. Tome assento. Abra a sua Bíblia no Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24. A partir do versículo 63, ou melhor, vamos 58. Rebeca consente em casar com Isaque. Está escrito, vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio o versículo 1, os irmãos o 2, e assim nós leremos até o versículo 67. Amém? E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. E abençoaram Rebeca e disseram: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de teus aborrecedores. Ora, Isaque vinha do campo do poço de Laoi, porque habitava na terra do sul. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuação do assunto que já tem 2 sexta-feiras? Uma só, né? Essa é a segunda, que nós começamos na semana passada. Vamos continuar falando sobre família. Espero que os irmãos possam estar aprendendo, porque ninguém sabe tanto que não possa aprender um pouquinho mais. Aqui não tem o que aprender. E um certo adágio popular diz que nós crescemos, nascemos, crescemos e aprendemos e morremos sem saber nada, né? Mas não é bem assim, né? Alguma coisa a gente sabe, né? Principalmente quando a gente serve a Deus. O Senhor tem nos revelado os seus segredos, né? Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando nós servimos a Deus, quando nós clamamos a Ele, Ele se manifesta do alto e sublime trono, através do seu Espírito, e nos revela coisas grandes, ocultas, que nós não sabemos. Quando fala revelar coisas ocultas, são coisas inacessíveis aos homens, coisas que não podem ser compreendidas de maneira natural. Deus, através do seu Espírito, nos revela. Amém? Hoje nós vamos começar esse assunto.
e nós vamos precisar de 3 terça-feiras para nós concluirmos ele. Não vamos concluir hoje, para nós entendermos um pouco desse assunto, desse relacionamento entre Rebeca e Isaac, né? Quando nós olhamos para o capítulo 24, nós vamos ver a preocupação do patriarca Abraão com o futuro do seu filho, o futuro do filho. Isaac já estava com 40 anos, Abraão já estava com 140, e Abraão já sentia a necessidade de preparar uma esposa, de buscar uma esposa para o seu filho. E com isso nós aprendemos que nós precisamos também nos preocupar com o relacionamento dos nossos filhos, com quem eles vão se casar. Não interferir de maneira a causar problemas, mas nós precisamos orar para que os nossos filhos venham contrair relacionamentos aprovados por Deus. E Abraão se preocupou com isso. E quando nós olhamos o capítulo 24 do Gênesis, nós vamos ver na teologia da simbologia bíblica, nós vamos ver aqui que Abraão, ele é o símbolo do Deus Altíssimo nessa história. Isaac é o símbolo de Cristo. Rebeca, ou melhor, o servo de Abraão, alguém lembra o nome dele? Eliezer, é o símbolo do Espírito Santo, e Rebeca representa a igreja. Se você ler o capítulo 24 do Gênesis com esta percepção, você vai se emocionar com essa história. Quando tivermos um tempo, ou no momento de uma pregação evangelística, nós poderemos pregar sobre isso, que é lindo, maravilhoso. E Abraão se preocupou, assim como Deus se preocupa com os nossos relacionamentos. E então ele vai chamar o seu servo da mais alta confiança, que representa o Espírito Santo, né? Abraão, Deus chama agora Eliezer, Deus chama o Espírito Santo. Aí eu estou começando a pregar aqui, né? Mas vou evitar, deixar para uma segunda etapa. Então ele chama o seu servo de confiança, o Eliezer, o Damasceno de Damasco. E ele vai dizer para Eliezer, tudo isso que eu estou falando está no capítulo 23, depois você lê em casa, a partir do versículo 1. Coloca aqui a tua mão debaixo da minha coxa e faz-me um juramento, e que você não vai errar na escolha da noiva, da esposa para o meu filho. E Eliezer fica muito apertado, né, com aquela missão. Você vai sair daqui, você vai lá na terra dos meus parentes, e você vai na Mesopotâmia, e você vai trazer de lá uma pessoa dentro da minha parentela. E ele falou assim: e se ela não quiser vir? Você está livre da responsabilidade, não vai pesar nada sobre você. Porém, não traga nenhuma esposa para o meu filho que não seja da minha parentela. E Eliezer sai com aquela missão de buscar uma esposa para Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa. E a Bíblia nos mostra que ele
Eliezer, ele vai o tempo todo orando, pedindo a direção, andando na orientação do seu senhor Abraão. E ele então vai chegar próximo daquela cidade onde Rebeca morava. E ele não conhecia Rebeca, não conhecia Naor, não conhecia Labão, não conhecia Milca, não conhecia ninguém, os parentes de Abraão. E ele vai então orando e pedindo a Deus que o fizesse bem sucedido naquela busca, naquela empreitada. E a história então vai nos dizer que quando Eliezer se aproxima então da cidade, ele vai ajoelhar, ele vai orar, vai buscar a Deus e vai pedir direção de Deus para que ele seja bem sucedido. E ele vai fazer prova com Deus, ele vai se aproximar de um tanque onde as moças saíam da cidade e vinham tirar água para os animais, dar água para os animais. Era o costume, era a função feminina, né? Tirar água. E a Bíblia diz que ele então faz uma prova. Ele diz assim: a moça que eu lhe pedir água e ela me der água de beber e também der para os meus camelos, essa é a moça. E ele entra ele já se aproxima, de repente vai saindo ali do poço uma moça com um cântaro de água na mão, no ombro. Ei, moça, você poderia me dar um pouquinho da sua água? Ela diz: pois não, com todo prazer. E ele bebeu água, e quando ele está bebendo, se saciando, ele disse: eu vou também tirar para os seus camelos. Olha a confirmação. E aí, meus irmãos, está pensando que é coisa fácil tirar água para 10 camelos? Eliezer foi enviado por Abraão com 10 camelos carregados das mais finas roupas, dos mais finos perfumes, com as mais finas joias, ouro, prata, com abundância. Aqueles camelos estavam carregados de tudo isso. E ela então deixou com que Eliezer se satisfazesse com aquela água. E ela então, esvaziando, a Bíblia diz, vazou-se o vaso, ou seja, esvaziou-se o vaso. E ela volta lá no poço e começa a tirar água. Sabe quantos litros de água toma um camelo após uma jornada no deserto? 100 litros de água. Significa que ela tirou cerca de 1000 litros de água. Então, Eliezer glorifica a Deus, adora a Deus, e ele não espera mais e diz: de quem que você é filha? Ela diz assim: eu sou filho de Betuel, filho de Milca, filho de Naor. Naor era irmão de Abraão. Quer ver? Olha o texto. Deixa eu ler para vocês. E sucedeu, versículo 15 do capítulo 24. E sucedeu que antes que elas acabassem de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com o cântaro sobre os ombros. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E se fosse uma moça preguiçosa, dizia: o poço é logo ali, por que você não tira? Mas ela não, gentilmente ela disse:
bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabe de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água. Tirou para todos os seus camelos. E o varão, o Eliezer, estava admirado de vê-la colocando-se para saber se o Senhor havia prosperado. Deixa eu ler de novo. E o varão estava admirado de vê-la colocando-se, perdão, irmão, vocês também não perdoam a gente, né? Calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos de peso de 10 siclos. Ela ficou rica instantaneamente, né? E disse: de quem és filha? Só dela ser gentil ela já foi abençoada, sem saber quem era ela. Mas ele já sabia, pela prova que ele fez. A donzela, a moça que sair com o cântaro na mão e eu pedir água, ela me der, e der também para os meus cabelos, essa é a moça. Então tudo isso já aconteceu. Então ele já começou a presenteá-la, a adornar aquela moça. Aí, quando ele adorna ela, ele vai fazer a pergunta, né? Versículo 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, meio siclo de peso de 2 pulseiras para as suas mãos e o peso de 10 ciclos de ouro, e disse-lhe: de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela vai responder então. E ela disse: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, a qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade, a sua beneficência e a sua verdade do meu coração. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na sua casa. A partir de então, ele é hospedado na casa dos seus pais. E ele então fala do senhor Abraão, do irmão de Naor, do parente, e vai falar das riquezas, da prosperidade do seu pai, e que o seu pai estava entregando tudo nas mãos do seu filho Isaque. Isaque era o primogênito. Ele disse: Isaque é o único filho do meu senhor, e a ele está sendo entregue tudo. Meu senhor já está perto da morte, e ele é o primogênito. E o primogênito, ele tinha uma vantagem dos demais, se houvesse irmão, né? Se houvesse irmão, o primogênito herdava 2 vezes mais. Por exemplo, uma família de 4 filhos, ou de 3 filhos, 2 partes da herança ia para o primogênito. E a bênção espiritual, a liderança da família, ficava com o filho mais velho. Agora, Isaque é um tipo de Cristo, que não tem irmãos, né? No sentido biológico. Ele herdava toda a herança do pai. Assim como Cristo, ele herdou toda a glória do céu. E ele então agora herda tudo do pai. E ele então passa isso para a noiva.
e conta toda a história de Isaac. Quem era Isaac? Um varão formoso, um varão de responsabilidade, um varão próspero. E ela então, eles ficam ali e a família fica muito alegre com aquele encontro com Eliezer. E a satisfação era tanta que eles querem fazer festas e mais festas. Marca o dia de ir embora e eles querem adiar fazendo festa. E Eliezer vai chegar no momento de acabou-se o tempo. E ele procura então a Rebeca. Ele diz: não, nem um minuto a mais, a minha missão está cumprida neste lugar. Eu quero saber se você, Rebeca, irá comigo. E ela olha para os irmãos, olha para o pai, e eles então passam essa responsabilidade a ela. Deixa eu ver se eu acho o versículo do capítulo 24. Deixa eu ver. Capítulo 24, versículo 51. O pai, a família, chega a uma conclusão. E eles dizem assim no versículo 50: então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te e seja mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aí aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se em terra diante do Senhor. Você vai ver Eliezer fazendo isso o tempo todo, E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo isso, e tirou os servos vasos, pratas, enriqueceu a família também, Veste deu a Rebeca, também deu as coisas preciosas ao seu irmão e à sua mãe. Então comeram, beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantando-se pela manhã, disse: deixe-me ir ao meu senhor. Quem falou isso? Eliezer. Então disseram o seu irmão e a sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, presta atenção que eu vou falar uma coisa para vocês depois disso aqui. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir, para que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a donzela e perguntemos. Meus irmãos, aqui você vê na tipologia bíblica Eliezer como o Espírito Santo. Ele está na igreja, ajudando a igreja no seu dia a dia. Mas vai chegar um momento que ninguém vai poder deter a ordem do Espírito Santo. Vai chegar o momento que a igreja será arrebatada, e que o Espírito Santo voltará àquele que o enviou, levando consigo a igreja. Veja bem, e o versículo 59 vai dizer: e chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. E ela vai ao encontro. Ela entra na carruagem, pega as suas criadas, a sua ama, e vai com Eliezer de volta. Presta atenção nisso aqui. Olha a bênção da família sobre Rebeca. Por isso que os relacionamentos precisam ser construídos dentro da vontade de Deus e da família. Relacionamentos que se constroem desde o princípio com guerras, com brigas, sem a direção de Deus, dificilmente termina bem. E ela, ao sair, os seus
pais, seu irmão, lhe disseram, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares. A bênção que a família impetrou sobre a vida de Rebeca era profética, não sabendo eles que Rebeca seria estéril, mas eles estavam impetrando uma bênção no nome do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, nada vai impedir que você seja mãe de milhares e milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. Seja vencedor. Essa bênção foi profética na vida de Rebeca. E Rebeca levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Presta atenção aqui, irmão. Olha aqui a simbologia, a tipologia bíblica, é linda. Rebeca entra na carruagem e ela vai ao encontro do seu noivo. Rebeca representa a igreja. E a Bíblia diz no versículo 62: ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lá-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque vinha da oração. O próximo versículo vai dizer: Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, eis que os camelos vinham. Isaque levantou os olhos. Eliezer vem trazendo a noiva, e ele olha para a noiva, e ele começa então a dizer, né? Rebeca começa a dizer também, levantou os olhos e viu Isaque, e lançou sobre o camelo, e disse ao servo, ao Eliezer: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo lhe disse: és meu senhor. Então tomou o véu e cobriu o seu rosto. E o servo contou a Isaque todas as coisas que havia acontecido. Isaque não teve dúvida que aquela era a noiva que foi preparada de acordo com a vontade do pai para ser a esposa do seu filho e ser mãe de milhares e possuir as portas dos seus inimigos. Isso é lindo, irmãos. Isso nos mostra que casamento é coisa séria, que precisa da intervenção de Deus para que ele prospere. Preste atenção. Como vai a sua família? Você já assistiu aqueles filmes românticos, né? Uma história romântica que termina o homem abraçado com a mulher, e eles vão caminhando por um caminho e terminam e foram felizes para sempre. Isso é coisa de filme. Isso é coisa de filme. Casamento é uma construção. É uma construção onde duas partes, o homem e a mulher, precisa trabalhar continuamente, dia e noite, para que ele possa ter sustentação. Não adianta a mulher batalhar se o homem não fizer a parte dele. Existe responsabilidade que ela é dada para o homem. Tem responsabilidade que é dada à mulher. O homem é o governo de uma casa, mas a mulher é a rainha do lar.
Deus não falou que o homem sábio vai edificar a sua casa, mas diz que o homem tem que ser o provedor, tem que ser o protetor, tem que ser o guardião do seu lar. Mas ele disse para a mulher que a mulher tem que ser sábia. A mulher sábia, sabedoria é a capacidade de você interpretar os fatos, os momentos, e transformá-los, as crises, em soluções. É você não criar outro problema em cima do problema. Isso é a mulher sábia. É a mulher calar na hora que tem que calar. É falar na hora certa. Isso é dado à mulher. A mulher sábia. Então o casamento, ele não é um pacote que você vai, no dia do casamento aqui, você recebe, vai embora, vai desfrutar e foram felizes para sempre. Não. Tem casamento que começa às vezes mal, mas termina bem, vai bem, consegue se desvencilhar dos embaraços, e ele prossegue, mas tem casamento que começa bem e termina mal. Começa bem e termina mal. E hoje nós vemos a falta de correspondência no relacionamento. A maior parte é dos homens. Homens que não assumem o governo da família. Nós, os homens, temos que ser referencial para as nossas filhas, para os nossos filhos, para os nossos netos. Homem, foi a nós que Deus confiou isso. Amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25, se não me falha a memória. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós temos que entender. É isso mesmo? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Olha a profundidade, olha a dimensão desse texto. Nós precisamos refletir a palavra de Deus, e nós vamos chegar à conclusão que nós precisamos ser melhores esposos. As irmãs precisam refletir a palavra de Deus e chegar à conclusão de serem mais sábias. Uma mulher sábia, ela conduz o marido para onde ela quer. Concorda comigo? Nós é a cabeça, o marido é o cabeça, né? E a mulher então é o pescoço. Quem que leva a cabeça? Pescoço, corpo. Então, meus irmãos, vamos mais um pouquinho? 50% das pessoas que vão sorrindo para o altar no dia do casamento, passam o resto da vida chorando por causa do casamento mal feito. Olha aqui, isso vale para as mulheres, vale para os homens. Está citando mulheres aqui. 50% dos que vão sorrindo, é homem e mulher, né? Não dá para parar um pouquinho e refletir sobre o nosso relacionamento? Ah, pastor, já passou 5 anos, 10 anos, nunca mudou. Muda sim. Eu não posso mudar a minha esposa não pode mudar a mim, mas eu posso chegar à conclusão de renunciar a alguma coisa para viver bem com a minha esposa. Eu nunca me achei ruim, né? Mas minha esposa achava. Rapaz, você era insuportável. Pensei em largar de você muitas vezes, mas Deus te mudou. Ela fala assim para mim, ela fala assim para as pessoas. E eu pensava que eu era o bambambam, pensava que estava bom. Mas a mulher não estava achando bom, não estava feliz.
E nós precisamos acordar para isso, sabe por quê, irmão? É uma vida. A vida é única. Você não tem duas vidas, você não terá, eu e você não teremos duas oportunidades. 70% dos que casam de novo vão viver uma vida pior do que no primeiro. 30% se encaixa, dá certo e glória a Deus, vai para frente. Mas você já pensou? Você viver com uma pessoa que conta para a colega dela que ela é infeliz, que ela se arrependeu de ter casado. Pensa na tristeza que é isso para uma mulher, irmão. Pensa nas mulheres, o tanto que sofreram hoje, na atualidade, não era para existir isso, né? É tanto aconselhamento, é tanto estudo, é tanta palestra, mas existem mulheres infelizes ainda. Existem mulheres insatisfeitas. E o pior é que você vai, se for conversar com ela, diz, mas eu amo ele. Mas não está sendo correspondida. O impacto do divórcio na vida de algumas crianças é mais forte do que a própria morte de um dos pais. Esse é o problema do divórcio. Faça tudo para não largar. Nós convivemos aqui com muitas pessoas que contraíram um novo relacionamento e são felizes, né? Mas você que está casadinho, permaneça. Se a primeira está tendo problema, a segunda vai dobrar o problema. Às vezes a segunda, né, irmã Sandra, traz aí uns 2 ou 3 juntos, a família aumenta da noite para o dia, e não é fácil. Quando eu vou para um aconselhamento, um gabinete com pessoas que estão começando, pedindo conselho, começando um relacionamento, já foram casados e têm filhos, eu disse, deixa eu te adiantar uma coisa, isso é ponto passivo. Você está arrumando um problema para sempre. Um problema que você tem que administrar por toda a sua vida. Quando se casam e tem filho de cá e de cá. Porque a mãe vai proteger, a esposa vai proteger os seus filhos, o marido vai proteger os seus sanguíneos. E volta e meia, dá uma esbarradinha. Então tem que administrar. Tem que buscar a direção de Deus, tem que ter oração, senão dá problema. O certo pastor disse assim, ao atender uma jovem senhora em prantos, com a palma da mão rasgada, numa briga conjugal, perguntei-lhe, quantos anos de casamento? Ela disse assim, 2 meses. 2 meses. Outra mulher, com 6 meses de casamento, disse-me, eu não sei o que é ser feliz no casamento. 6 meses, já descobriu a tragédia que fez, que cometeu, de casar com a pessoa errada. Então, meus amados, nós não somos melhores do que ninguém, mas homens e mulheres que servem a Deus precisam ser diferentes. Você e eu, como cristãos, nós não podemos ser mais do mais que existe na grande maioria lá fora. Nós temos que buscar o equilíbrio no relacionamento, na presença de Deus, no diálogo, no perdão, na afetividade, em tudo. Nós precisamos. Nós não podemos viver uma guerra dentro do lar. Ambos serão infelizes e terão filhos problemáticos no futuro. Então nós precisamos refletir nisto, né? No casamento é possível começar bem e terminar mal, já falei aí. É possível começar na dependência de Deus e perder o temor de Deus no meio do caminho. Sim, seu casamento foi de Deus. Deus preparou para você uma pessoa, preparou Isaac, preparou a Rebeca. O Espírito Santo estava tendo
acesso, trânsito livre entre você e a sua alma gêmea. Começou muito bem, começou no altar, e saindo daqui, passa algum tempo, você começa a ouvir a notícia que vai muito mal, muito mal, muito mal. E muitos acabam péssimo, com o casamento destruído. Por quê? Não continuou nutrindo, alimentando o relacionamento como alimentou no namoro. Ou mesmo, a maioria apenas continua, né? Tem moça que ela é cabeça dura, tem rapaz que é cabeça dura, sabe, conhece os problemas antes do casamento, insiste e casa, e depois tem que colher os frutos da desobediência. Mais um pouquinho. Com isso, irmão, presta atenção. Quando a gente fala aqui, sempre tem alguém, às vezes pode ser a mulher, pode ser o homem, que perde os trilhos. Antes de casar é uma pessoa, depois se casa vira outra. Já viu aquela história? Quando no altar, quando entra, é um príncipe que vem montado no cavalo branco. Depois sobra só o cavalo. O príncipe desaparece. E vem a tristeza, a perda, o sofrimento. Aí causa sofrimento nos filhos, nos pais, a própria pessoa. Isso é muito triste, muito doloroso. Por isso nós precisamos, vocês que estão aqui, que são casados, procurem se ajeitar entre os espinhos que existem no relacionamento, para vocês viverem bem. Já viu a história no curso de casais que a gente ministra? Tem a história dos porcos, né? Espinhos, na era do gelo lá. Quando vinha a temporada do frio, eles entravam na caverna, e aí eles começavam, muito frio, começavam a encostar um no outro, de repente, eles começavam a gritar, não aguentavam os espinhos, saíam e morriam. Até que eles chegaram à conclusão: nós temos que conviver com os espinhos. Aí vinha o gelo, eles, ai, para lá, ai para cá, e eles iam acomodando, de repente estava juntinho, e se aquentava, e passava o tempo frio, se ajeitando. Assim tem que ser o nosso relacionamento. Tem dia que tem espinho, você se ajusta ao espinho, até que você tira ele de lado, e você prossegue. Não compensa. Eu e a pastora Maria Helena, nós chegamos à conclusão: não compensa a discussão. Não compensa. Compensa viver virado de costas um para o outro? Não compensa. Compensa a reconciliação, compensa o perdão, compensa o diálogo no relacionamento. É possível começar em harmonia e terminar com feridas e mágoas? Verdade, sim. É possível fazer um casamento dentro da vontade de Deus e destruí-lo com as próprias mãos? Sim. Então não foi Deus que ajeitou o casamento? Foi, pode ser. E aí toma caminhos fora da vontade de Deus e acaba com o casamento. Aí vai falar: não foi Deus, foi o diabo. Não, é nós mesmos que temos responsabilidade no negócio. É possível começar com intenso amor e afogar o casamento no mar da indiferença, da amargura e da separação? Sim. Meus irmãos, relacionamento precisa ser alimentado. Já viu os carros elétricos que tem por aí? Vai, 300 quilômetros, 250, tem que encostar e botar a bateria para carregar, senão não anda mais. É assim. Casamento precisa ser alimentado. Eu sempre falo nas ministrações de casamento: casamento precisa de manutenção. Levi, você vai casar daqui uns dias, você tem que saber disso.
Tem que sair. Olha aqui, nós construímos uma casa, botou do bom e do melhor. Passaram-se quase 20 anos. Acho que é isso mesmo, né? 2005 para 20 anos. Mas antes dos 20 anos, começou lâmpada a queimar, dar curto, fechar curto, vazar água, torneira. E você tem que dar manutenção. Tem que vir uma pintura nova, tem que vir uma reforma. Isso é manutenção. Casamento é assim também. Está achando que você vai casar e vai viver com a mesma pessoa, o mesmo corpo, o mesmo semblante toda a vida? Não, começa a desfigurar. E você precisa se ajustar às mudanças, tanto sua quanto da sua esposa. Hoje as irmãs são um pouquinho vaidosas, né? Quem tem mais condição, vai nos reformadores aí, da estética, né? Mas indiferente disso, irmão, o que prevalece é o amor, não é a beleza física. É o bom relacionamento, é o bom diálogo, é o perdão que eu acabei de falar. Só voltando mais um pouquinho aqui. Você é daquele que magoou a sua esposa, ou magoou o seu esposo, o seu cônjuge, e depois continua sem fazer reparo? Isso não funciona. Relacionamento precisa de reparos. E um dos reparos mais caros que não pode ser esquecido é o perdão. É o voltar atrás. É você ser solidário com a dor da sua esposa. A minha esposa ficou por mais de 5 anos cuidando do pai e da mãe. Meus irmãos, como eu sofri junto com ela. Às vezes tentava dizer, bem, mas está sendo muito duro para você. Paga uma pessoa lá para ficar no seu lugar. Eu disse, não, missão minha, vou até o fim. Eu nunca torci para o meu sogro e minha sogra partirem, não, irmãos. Mas eu torcia para um fim daquele sofrimento da minha esposa. Está entendendo? Eu sentia com ela. Você sente a dor da sua esposa? Você sonha os sonhos da sua esposa? Nós temos que sonhar o sonho das nossas companheiras. Nós temos que sonhar o sonho dos nossos esposos, dos esposos, as irmãs. Nós precisamos mudar o tom da nossa voz. A nossa esposa, irmã, é a companheira mais fiel que Deus coloca ao nosso lado. Ela é um presente de Deus, que às vezes é valorizado ou valorizado quando perde, né? Como está o seu casamento? A pergunta: é aquilo que você sonhou? Você já parou para pensar, tanto o homem quanto a mulher, que vai para o casamento, casa, e a mulher no outro dia acorda e diz, aonde eu fui parar? Onde eu fui marrar, né? Como se diz, onde eu marrei? Onde eu fui parar? O rapaz também pode dizer o mesmo, o homem. Isso acontece de ambos os lados. Aí você tem que ser empático. Pois se fosse comigo, ela está sofrendo, e se fosse eu? Ele está sofrendo, e se fosse eu? Vamos procurar ajustar esse negócio? Porque ninguém vem para o altar, é poucos que vêm para poder cumprir um protocolo. Normalmente chegam aqui porque disseram que amava, que tinha sonhos, tinha um projeto familiar. E a hora que os pés pousam no chão e tem que caminhar a dois, começam as discórdias. É aí que tem que haver os ajustes. É aí que tem que haver a comunicação. É aí que tem que haver perdão. É aí que tem que ter a franqueza, a hombridade de falar a verdade, de assumir erros. Você vai viver com a mulher magoada a vida inteira, porque falta
você ajustar alguma coisa. Você vai viver com um homem magoado a vida inteira, que não tem coragem de falar o que sente, o que pensa. Já contei a história aqui, mas a maioria que nunca ouviu. A mulher casou e passaram-se muitos anos, 60 anos de casado. Veio o repórter e perguntou: qual é o segredo de vida longa a dois? É fazer a vontade do meu companheiro sem reclamar. Eu disse: o que a senhora fazia que não reclamava? Essa vida inteira eu comi. Eu vai na padaria, comprava o pão, e ele me tirava aquele biquinho do pão torrado e me dava, e eu comia. Nunca gostei daquela parte do pão, mas eu comia para agradar ele. O outro disse assim: eu nunca gostei de costela cozida, mas eu sempre comia para agradar ela. Não tinha coragem de magoá-la. Está entendendo, irmão? Concessão, coisa simples. Mulher gosta de coisa simples. A minha esposa um dia falou: não, você poderia me agradar, nem que seja. Eu até fiquei achando muito ruim a falar aquilo, né? Traz um bombom, nem que seja vencido, eu me alegro. Olha aí, irmão, já pensou nisso? Eu estou pensando nisso até hoje, viu, Maria Helena? Traz para mim nem que seja um bombom vencido, e eu vou me alegrar. Nossa, mas pediu tão pouco, né? Não, é sério isso, irmão. Ela falou isso para mim, num momento assim que não estava muito bom para mim, não. E eu fiquei com isso na cabeça. Olha com o que ela está comparando, irmão Raul. Só um bombonzinho. Aí uma vez nós vinha da pescaria, né? Aí o irmãozinho, muito gente boa, mandou parar lá no Bambuí. Para aqui, pastor, vou comprar um bombom. Aí nós paramos lá, eu falei: vou comprar para Maria Helena, né? Para levar para a irmã fulana, né? Quase que eu falei o nome dela. Ela: bora aqui mais não, irmã, vai, congregou aqui. Aí disse: não, esse aqui é para Pepita. Aí eu falei o nome, quem lembra da cachorra dele vai lembrar quem é. Pepita? E eu sabia que era Pepita, né? Você está brincando? Ela adora bombom. Foi, irmão, misericórdia. E a irmã? Ele não falou nada. Como está a sua família? Irmão, isso aqui é uma introdução para nós entrar na história de Rebeca e Isaac. Vocês vão ver, o casamento começou bem e terminou mal. Para que ver essa história? Para você, se está mal, ficar bem, não seguir o exemplo deles. Como está a sua família? Tem coisas erradas? Está precisando de conserto? Busca o conserto, busca salvar a sua casa, o seu casamento. Pastor José Gonçalves disse: nenhum sucesso compensa o fracasso de um casamento. Não compensa, não compensa. Então segure o que Deus te deu. É o que você planejou? Se eu for perguntar às irmãs aqui, muitas vão dizer sim, outras vão dizer mais ou menos, e outras: não é o que eu sonhei. Tem isso dentro da igreja? Tem. E é isso que nós precisamos mudar. Os indiferentes precisam acordar, tratar bem a sua esposa. Isso é o ABC do relacionamento. ABC do relacionamento. Tá? Precisamos pensar nisto. Vejamos agora um casal que começou bem e terminou mal. Uma família que tinha tudo para dar certo e sofreu os reveses terríveis. Nós vamos entrar na próxima terça-feira nessa história aqui, com várias referências.
com vários exemplos que vão nos ajudar a melhorar o nosso relacionamento. Meus irmãos, fica aqui a minha palavra. Deus abençoe a todos. Vamos